pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um novo episódio do Odontologia Podcast. E nesse episódio eu vou falar de uma novidade. Estou hoje aqui na presença do meu primo, Júnior Videomaker, e de Alique, minha namorada, que é a doutora periodonto lá das redes sociais. Bem, nesse episódio de hoje eu vou falar para vocês o que é, enfim, algo que o pessoal tem perguntado bastante. O que, Alique? O que é Maxillofacial Education? Então, tem algumas pessoas que já vieram até no meu direct perguntar do que se trata, como eu posto muito o Thiago. Então, algumas pessoas também já pediram até vagas, né? Mesmo sem saber do que se trata. Então, eu acho importante que você passe isso para as pessoas que têm essa dúvida, que ainda não entenderam do que se trata a Maxillofacial Education. Então vamos lá, o Júnior já está por dentro de vários vídeos que ele tem editado junto com o Rafael. Então, o que é o MFE? Ele veio como uma ideia de ter o nosso aluno literalmente como se a gente estivesse pegando na mão, como uma mentoria coletiva, na forma de um curso preparatório para a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nosso método ele vai ser diferente, a gente vai discutir isso aí no decorrer desse vídeo. Por quê? A gente está surgindo numa época já posterior a vários outros cursos preparatórios que já têm acontecido, principalmente presenciais. E se a gente for olhar, cursinhos de 10, 15 anos atrás, eles começaram numa época que existia mais escassez de conteúdo e de recursos, diferentemente do momento atual, que a gente tem um acesso muito mais fácil e rápido a livros, a provas, é só digitar ali praticamente no Google. Só que, muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, esse conteúdo está embaralhado, desorganizado, o que dificulta a criação de uma linha de raciocínio. Fica difícil você que está nos acompanhando saber muitas vezes por onde estudar, como montar um cronograma adequado de estudo, o que fazer. E sem falar que hoje em dia as provas de residência são muito mais concorridas do que eram uma década atrás ou até meia década atrás. Por quê? Porque aumentou demais o número de faculdades, mas não aumentou na mesma proporção o número de vagas nas residências. Ao contrário, vez ou outra a gente fica sabendo que uma residência é fechada devido a alguma irregularidade. Então, isso me leva aqui a perguntar a Alique, que é estudante, o que é que você vê como um problema atual dentro desse contexto que eu falei? Então, como você citou, a forma que é passar os conteúdos de forma abundante, né? A forma abundância de conteúdo também que desnorteia o aluno, eu sou aluna, então desnorteia essa parte de o que eu vou estudar, né? Então fica difícil até a gente se direcionar para realmente aquilo que a gente quer estudar, o que vai cair uma prova. Então ocorre também uma queda de rendimento, né? E isso é importante, eu acho que essa parte do Maxillofacial Education que vai voltar para direcionar, então a curadoria, né? De vocês orientando o aluno, eu acho isso importante. E aí é notório o candidato, então vocês vão estar com uma curadoria orientando os alunos, então para mim mesmo é difícil e para os meus amigos também, meus colegas de faculdade, por conta de tanto conteúdo. Às vezes a gente quer estudar uma coisa e depois tem que estudar outra, porque a prova pede outra e você quer estudar uma outra coisa que não é bem aquilo que a prova vai te direcionar, te questionar. Então acho que essa parte do curso preparatório para residência é um direcionamento que vai levar a uma sonhada aprovação. Eu já fiz, já participei do passado que você mesmo já... Do presencial. Então foi importante para mim, até ajudando na própria faculdade, não só porque eu sonhava em passar num curso de residência, mas até porque eu sonhei. Um dia eu sonhei, porém mudei, né, papel. Mas foi importante para mim para ajudar até na própria faculdade, não só para direcionar a um curso de residência. Então acho isso importante. Bem, a Alique falou bem, pessoal. Realmente é isso que acontece, é algo que a gente sabe que é difícil. Por quê?
A gente vê isso no nosso dia a dia. Quando algo novo surge para solucionar problemas, novos problemas acabam surgindo. Eu estou com 10 anos de cirurgia bucomaxilofacial, na verdade fazendo 11. E eu sei que nunca vai existir uma solução definitiva para o aprendizado. A gente vai buscar o tempo todo, como ela falou, ela fez o preparatório, ajudou até na decisão dela ir para a periodontia, ajudou na faculdade. E o nosso ideal no MFE vai ser fazer com que vocês consigam, através de um aprendizado contínuo, através do nosso método, evoluir cada vez mais e mais. E quando ela falou que tem muito conteúdo, a gente sente uma necessidade de filtrar ao longo desses últimos anos. Porque eu vou ser sério para vocês, eu já cursei residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu tinha maior dificuldade de saber o que é que eu colocava nas aulas. Só que eu tinha que saber discernir, porque a aplicabilidade prática de muitos conteúdos era zero. E muitas vezes isso nem é cobrado em prova de concurso. E aí eu vejo que meus alunos, no final das contas, às vezes não saem nem do lugar. Parece que estão andando em círculos, porque tem tanto livro e tanto artigo que fica difícil a gente discernir para onde é que a gente vai. Então essa escassez de assunto que estava lá atrás trouxe agora um novo problema, que é como é que eu estudo? Qual é então a forma que eu deveria aprender a estudar? Quando eu estava no mestrado e no PhD, eu cheguei a ser aprovado em alguns concursos de cirurgia bucomaxilofacial, prefeituras, e eu não tinha tempo de estudar. Não estou menosprezando esses concursos, mas eu só lia o que eu julgava necessário. Isso foi um treino até para esse método que a gente está fazendo aqui, porque eu já fui abrindo os olhos quanto ao que é que eu precisava saber, já que eu não tinha tempo de estudar tudo, então eu só focava em algumas coisas. Eu lembro bem de vir estudando no avião e até conseguir ser aprovado em concurso. Agora, concursos menores, com pouca concorrência e com provas também de pouco nível. Assim, nesse mundão de conteúdos, surge a Maxillofacial Education, em que essa forma que a gente está tentando idealizar de mentoria coletiva, a nossa ideia é ajudar pessoas no meio de tanto assunto, nessa miríade de conteúdos. Eu vou tentar fazer com que, junto com a nossa equipe, você aprenda a estudar melhor, você estude da melhor maneira os conteúdos que mais caem, então você vai estudar direcionado. Sabem por quê? O que mais me pergunta é, estuda esse assunto, estuda aquele, estudo tudo, reviso. Quantas vezes eu reviso? Lembrando, isso aqui não é coaching, nada disso. Apesar de que a gente vai fazer também motivacionais para vocês, porque a gente sabe que isso é necessário, mas isso sozinho não aprova ninguém. O que é que você acha, Júnior? Certo, até agora eu que não sou da área consigo entender a importância de vocês quererem fazer a Maxillofacial Education. Mas o que eu fiquei interessado em saber é qual é o método que vocês vão aplicar. Massa, isso é bom. Veja, Júnior é formado em Biologia, hoje está cursando Comunicação e é videomaker. E no final das contas, se ele consegue também entender, sendo fora da área, significa que a gente está tentando ser o mais transparente possível. E quando a gente fala de método, o que a gente almeja para que vocês possam usar, terem à disposição, são as videoaulas, roteiros através de mapas mentais, flashcards, que nada mais são do que a gente vai destacar alguns conteúdos e com isso a gente vai nessa junção toda ao longo do ano fazer com que vocês tenham mais contato com aqueles conteúdos que vocês têm deficiência e com as provas de que cada um de vocês almeja. Por isso que quando for entrar, uma das primeiras perguntas do nosso primeiro questionário é aonde você almeja passar, qual instituição, qual o hospital. E ao longo desses 2 últimos anos, a experiência de estar rodando, ministrando palestras, a experiência de lançar um curso online solo que a gente teve do Anestesia Nocaute e a quantidade de pedidos, de sugestões para que eu fizesse mentoria, treinamento em residência, culminou nisso que a gente está aqui hoje lançando e falando para vocês, o MFE. Agora, esse método MFE, no final das contas, o que vocês devem estar percebendo, a gente quer que ajude a melhorar, né, gente, o estudo de 2 maneiras. Melhorando o desempenho, ou seja, a qualidade desse estudo de vocês, porque a gente quer que você seja mais produtivo. Você vai estudar mais focado, pode ser que você até estude em menos tempo, isso é bem plausível, mas você tem que fazer o melhor que você puder naquelas horas que você tem disponíveis. Então é esse que é o nosso principal objetivo,
é mexer também na quantidade de estudo que vocês fazem. Mas como assim? Porque na faculdade, quem está do outro lado, a maioria das vezes é aluno, e a gente é passado pra gente que a gente estuda o máximo de conteúdo e retém o máximo de conteúdo possível, porque a gente não sabe o que vai cair na prova, pode cair qualquer coisa. Então, como assim tem algo diferente? É porque no final das contas, ali que falou bem, a gente aprende na faculdade que a gente tem aquela visão que a quantidade, a relação dela de saber é pela quantidade. Só que a gente não pode esquecer que muito do que a gente estuda, a gente ainda vai fazer um episódio sobre o princípio de Pareto, não é aplicável. Então, no final das contas, na nossa visão, a quantidade tem relação muito mais com ritmo, consistência, constância e não quantidade propriamente dita. Esse é um dos fatores divisores de água da nossa proposta do MFE. Vou dar um exemplo. O dentista recém-formado que está trabalhando e quer fazer residência. Vamos supor que ali que se forma hoje já vai para um PSF, Programa de Saúde da Família, ou para uma clínica popular. E ela só vai ter o final de semana para estudar. É diferente de quem vai ter mais horas disponíveis. E para a gente entender a efetividade de você pegar no caso, só um final de semana e aloprar 10, 20 horas de 48 horas não é sadio. Ela não vai conseguir absorver o melhor. Então, no final das contas, a gente estima que pessoas que estão no último ano da faculdade já podem começar a se preparar através do nosso preparatório ao longo do ano. E é até melhor que você já vai começar até empolgado. Mas vocês vão ver que lá em meados de maio dá uma diminuída na empolgação porque aumenta muito o conteúdo, aparecem situações que às vezes você não esperava e no final das contas você acaba diminuindo muito seu estudo e volta a querer estudar lá por meados de outubro. É o que eu vejo, é o que eu sinto porque eu lido com esse tipo de curso. E aí quando você vai ver, você só se preparou 2/3 do ano, você perdeu 1/3. E isso é muito preocupante. Então, estar num preparatório que está diretamente relacionado com o seu propósito de ser aprovado, seu propósito maior, o nosso também é de conseguir a sua aprovação, vai fazer com que a gente possa planejar junto com cada aluno a estratégia para fazer com que você consiga atingir esse objetivo. Então, ao longo do ano do curso presencial que eu fiz, várias pessoas quiseram entrar e eu não deixei. E a gente vai fazer dessa mesma forma nesse nosso curso. Por quê? Porque é necessário ter uma estratégia. E uma delas é a técnica de revisão semanal, além de uma revisão maciça de conteúdos que vai ser um pouco mais à frente. No final das contas, não adianta, se eu tiver com um aluno que quer entrar lá mais adiante, eu não vou ter preparado ele, o preparo dele foi sozinho. E no final das contas, a gente precisa estar literalmente do lado de cada aluno, para que a gente possa fazer com que pelo menos ele ali esteja lendo mais vezes, treinando mais vezes, tentando memorizar o máximo que ele puder. Só que eu sei bem que muitas vezes no mês de janeiro e fevereiro, a maioria não fez nada, não estudou. E vai começar agora, porque procrastinou nesses 2 primeiros meses. Outros estavam cansados porque acabaram não tendo sucesso na aprovação e ficam até com ansiedade. E no final das contas, a gente tem que levar isso tudo em consideração na hora de montar o curso. Lembrando que eficácia, ela na prática desse negócio de revisar exaustivamente, na vida real nem sempre vai ser possível, porque você não vai ter tempo para fazer isso tudo. O melhor é que você faça então umas revisões repetidas, espaçadas, como eu disse, semanal, é o que a gente vai objetivar. Se você leu hoje, você vai voltar a ler de novo esse conteúdo durante a semana, um mês depois, e você vai ter que fazer isso com vários temas. Agora, as pessoas muitas vezes acreditam que tem que fazer isso com todos os temas. Veja bem, em 5 anos que eu fiz de odontologia de graduação, eu não aprendi a odonto inteira. Ali que você aprendeu, você está se formando esse ano, você aprendeu tudo de odonto? Não. Aprendeu tudo de biologia ainda até o mestrado? Nem a graduação, nem o mestrado conseguem nem mostrar nem 20% do que a biologia é. Vocês estão com 2 exemplos, um de biologia, outro da odonto, mas que ainda está cursando, que é impossível a gente assimilar todos os conhecimentos, porque você, que está aí nos acompanhando, quer absorver tudo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Você vai acabar se frustrando e vai minando o seu psicológico. E o grande problema é que a gente tem essa estatística, principalmente vinda da medicina,
O grande problema mesmo vai acontecer em meados de abril ou maio, que aquilo que você estudou em fevereiro não está mais na sua cabeça. Vou dar exemplo, você estudou lá no início do ano, PHTLS, suporte base de vida, anestesia local, e está esquecendo a dose máxima recomendada do anestésico local agora, lá para os meados de abril, maio. E por isso que é importante estar fazendo simulados direto e errando. Como assim, professor, errando? Porque se você erra, você sabe direcionar o seu estudo. Não adianta ficar se enganando achando que vai acertar tudo e que vai aprender a CTBMF inteira. Para estudar corretamente, então, pelo que vocês estão vendo do que eu estou discutindo aqui, é necessária estratégia para que você tenha um grande desempenho nas provas de residência. E a melhor maneira, como eu já citei, vai ser fazendo testes. Vou dar exemplo. Qual a melhor maneira, Júnior, de aprender inglês, na sua opinião? Eu acho que morando fora, né? Fazendo intercâmbio, do que fazer um curso aqui e você conversar com uma pessoa que seja nativa. Inclusive, a gente estava conversando outro dia que você não consegue aprender a nadar sem entrar na piscina. E isso é um caso muito pessoal porque eu não sei nadar. Então, nunca entrei na piscina quando precisava. Logo, você precisa se testar, você precisa colocar o seu conhecimento em prática. E as questões vão te dar o direcionamento no que você quer estudar. Agora, no que você acredita que os alunos devem se dedicar mais? Excelente pergunta, Júnior. E vocês viram aqui, conforme o Júnior falou, tem que vivenciar. Bem, quando a gente se reuniu, tanto eu quanto os outros professores, a gente viu que quem está estudando por conta própria acaba muitas vezes focando no problema. E quando eu digo problema é o seguinte, quer estudar de última hora, fica nervoso, fica ansioso. O que eles mais vão ter que se dedicar antes de pensar em estudar é em planejar. Então, no final das contas, vocês devem utilizar inclusive o princípio de Pareto, que eu já disse que vai ser o nosso vídeo mais à frente, para você fazer revisões espaçadas, fazer resumos, porque no final das contas é impossível assimilar todo o conhecimento. E de forma resumida, o princípio de Pareto, ele vai ser o seguinte: 80% das consequências de todos os fenômenos do planeta vem de 20% das causas. Em outras palavras, 80% dos resultados vem de 20% de conteúdos que caem. Então não cai em tudo. Claro, na prova de residência não cai só 20%, a gente estima que é em torno de 50%, mas não é o 100% que vocês acham que vai cair. É cerca de metade do conteúdo que tem uma aplicação forte, tanto nas provas quanto na prática. E no MFE a gente vai utilizar isso de fato, porque se você ficar, como a Malik falou mais anteriormente, nesse mar de conteúdo, consegue assimilar? Não. Vai ficar nervoso. E o que é que você se sente quando você não consegue assimilar o conteúdo? Eu fico estressada, nervosa, porque eu tenho que ser aprovada na prova, seja da faculdade ou alguma prova por fora, concurso ou algo do tipo. Ela falou bem, então no final das contas a gente precisa revisar repetidamente, ter consistência. Então um dos objetivos aqui do nosso preparatório, nessa modalidade de mentoria coletiva, é fazer o seguinte: promover um curso em que o nosso material force você a revisar repetidamente os conteúdos direcionados, com uma constância, uma consistência inabalável. Por quê? Não adianta. Estudou tudo, não revisou, não vai dar em nada. Ou melhor, vai dar sim, numa reprovação. Daí a gente pode se perguntar, o que é que você me diria, Alik? Uma pergunta básica e fundamental é como esse método, como você acha que esse método da MFE ajudaria na adesão, na melhoria da adesão dos alunos ou mentorados ao curso? Bem perguntado. Por que até ela me perguntou isso? Porque ela viu que ao longo do tempo que ela fez o preparatório, alguns alunos acabaram não indo mais, se desestimularam, por mais que eu tentasse fazer o oposto. Ao idealizar o MFE, entrei em contato com empreendedores, de startups e percebi o seguinte, e lendo livros também sobre isso, que eles não param e tem que estar o tempo todo em alta produtividade, foco também elevado, e eu comecei a me questionar, será que isso não é o que falta nos preparatórios? Daí eu me questionei, como é que a gente pode usar isso para os nossos alunos da MFE? Uma coisa que eu gosto muito, quem me conhece, acho que todos que estão aqui da equipe, o Rafa, o Júnior ali que já sabem, eu amo metas. Metas diárias, semanais, mensais, anuais. Eu descobri então que metas são a solução.
Porque você tem que ter metas. Agora, elas têm que ser palpáveis, desafiadoras e não impossíveis. Como assim, professor? Vejam bem, em geral, qual é a meta principal dos cursos preparatórios? São metas absurdas. Tipo, estude tudo isso e o problema é seu se você não sentar a bunda na cadeira e estudar. A gente quer uma meta mínima, semanal, de você usar flashcards, os mapas mentais, assistir algumas aulas e revisar dentro do horário que você tem disponível. Quem quer passar na residência tem que pagar um preço. E muitas vezes é deixar de lado festinhas. A gente está no carnaval aqui também trabalhando. Uma premissa nossa é que o estudo ele seja direcionado. Ele não seja como a gente vê em rotina de outros preparatórios, é estudar tudo. Já falei isso mais de uma vez. Agora, você precisa saber o que estudar e dispor de tempo para estudar. Então, quando eu falo metas, você vai ter que toda semana bater algumas delas no tocante a tempo de estudo. Um dos nossos objetivos é, por exemplo, que as aulas não sejam muito longas. Exemplo, aulas de 4 horas. É um saco, ainda mais no online, ficar 4 horas ali na frente. Por isso a variação de materiais é necessária. Por isso que eu também não vou disponibilizar tudo de vez, porque eu não quero que você maratone igual a Netflix, senão você esquece. Então, nos primeiros 4 meses, de março até julho, a gente vai colocar aulas semanais. Os materiais vão sendo adicionados semanalmente, para que você possa ir revisando aos poucos. Os cursos tradicionais têm preocupações até diferentes dos que a gente tem aqui no MFE. Eles colocam logo um conteúdo completo, vasto, chamam professores de renome, só que eu vou fazer até uma crítica aqui. Muitas vezes esses professores estão habituados a dar aula direcionada para a resolução de casos clínicos, mas não de questões de concurso. Não sabem o que é que cai mais, não tem relação até com a apostila que é feita. Aqui, todos nós que vamos participar enquanto professores, a gente vai compor um material e vai estabelecer essas metas semanais com um objetivo final, lá no final, que é a aprovação de vocês. A receita tradicional de exagerar conteúdo e não estar ali próximo, mentorando, ela não dá muito mais certo. Porque a gente sabe que essa curadoria de conteúdo, ela é necessária. Enquanto a gente aqui quer que você limite o estudo em relação a alguns assuntos, outros vão dizer que isso está errado. E a gente prova com o princípio de Pareto que não. O objetivo, então, na verdade, é o aumento da constância do estudo. Você vai se motivar, vai estudar mais, vai estar o tempo todo ali estudando. E é isso que vai ser o divisor de águas e um fator diferencial. Um objetivo também que a gente vai ter no MFE são lives. A gente vai estar o tempo inteiro em contato com os alunos. Lives fechadas, tá? Não é live de Instagram, não. Lives dentro do sistema da gente, do Zoom. Sem falar que isso é para evitar desmotivação ao longo do caminho, que a gente já sabe que vai acontecer em algum momento para alguns. Estabelecendo metas semanais dificulta desmotivar. É isso que eu já queria que você que está aí do outro lado, que não necessariamente precisa fazer o curso da gente, entenda. Essa queda emocional, ela também vai levar você a uma queda de ritmo de estudo. E essa nossa receita, esse nosso método, a gente vai fazer com que ele também seja evoluído. O que tiver de novo, eu amo tecnologia. Eu adoro também o ensino. Então, o meu objetivo maior é que todos os nossos mentorados, todos os nossos alunos sejam aprovados. Então, a gente vai falar sim de motivação, mesmo não sendo um curso de coach. Então, vamos falar sim de motivação, apesar de não ser um curso de coach, porque ela é necessária para ajudar a manter o foco daqueles que estão conosco. E é natural o ser humano, de vez em quando, se desengajar, se desempolgar. Então, essas metinhas semanais, mensais, vão servir dentro de um checklist para você ir se motivando aos poucos. Também, além disso, a gente vai fazer uma metrificação do que vocês estão resolvendo, do que vocês estão evoluindo. E através de um processo de gamificação, que a gente vai dizer mais à frente, dividindo por faixas, quem está evoluindo, quem está ali um pouquinho mais para trás, a gente vai fazer com que você evolua, porque o mercado está muito acirrado. Fazer uma residência diferenciada faz toda a diferença na vida de um profissional que vai ser, lá na frente, um cirurgião bucomaxilofacial. Falei até bastante. E aí, Júnior, o que é que você me diz? Certo. Geralmente, quando você apresenta um produto no mercado, geralmente as pessoas perguntam qual é o diferencial, qual é a característica, mas o que eu vou perguntar é quais são os valores que o MFE se apoia ou irá se apoiar.
adorei a pergunta. É muito importante mesmo quando a gente começa um novo evento, um novo curso, falar do que é que a gente tem de propósito. A gente se apoia, como qualquer empresa nova que está começando, em um valor que é muito contemporâneo, que é o da inovação. A gente está tentando aí uma parceria, nesse momento ainda não está fechada, com a startup de inteligência artificial, que vai auxiliar nos quiz, nas questões, mas por hora ainda vai ser no método tradicional da plataforma que a gente vai estar, da Hotmart. Também a gente tem empatia, porque a gente se coloca no lugar do aluno. Eu já fui aluno, eu já fui um candidato à residência. Já faz alguns anos que todos nós, professores, estamos no lugar de todos vocês. Isso faz com que a gente seja, na verdade, o nosso público transformado. Em outras palavras, somos aqueles ex-alunos que conquistaram a residência. Contudo, na época que nós estudamos, não tinha preparatório, a gente acabou estudando sozinho em casa. Então eu me coloco muito no lugar de vocês porque tinha mais escassez, hoje tem abundância. Estou formado há 14 anos e sou cirurgião buco há 11. Então, naquela época, eu baixava a prova na internet e resolvia. Hoje, isso mudou. Apesar de ter essa miríade de conteúdo, fica mais difícil. Isso me leva a querer perguntar, claro que é muito ambicioso ainda perguntar logo agora, para onde o MFE pretende ir? E a gente tem ambição, mas uma ambição boa, positiva, de querer o melhor para aqueles que estão conosco. Nosso objetivo é inovar mais e mais, trazendo tudo o que tiver de novidade para que os alunos possam aprender mais. O que eu quero é que a gente consiga fazer com que eles se mantenham constantes e sejam aprovados. Esse é o nosso fator aqui principal. Inclusive, esse podcast é uma inovação já nesse cenário educacional nacional, porque não tem outro na área de cirurgia bucomaxilofacial voltado para a residência. Então, Thiago, como eu estou entendendo um pouquinho, eu acho que seria legal você falar para o público o porquê foi criada a MFE, né? De onde veio essa ideia? Bem, no final das contas, foi para a gente tentar ensinar ao cirurgião dentista assuntos que as faculdades não andam ensinando bem ou nem andam ensinando. Uma situação nítida que a gente tem atual e também já de outra época, como da minha, é que o dentista não é preparado para passar na residência em cirurgia bucomaxilofacial. O reflexo disso é a quantidade de cursinhos preparatórios, principalmente presenciais, que tem aumentado mais e mais. Nenhum problema. Eu também tenho o meu curso aqui com amigos. Ao mesmo tempo, essas faculdades elas não estão ensinando como se deve estudar. Então, um dos nossos objetivos é preparar, mas também ensinar a aprender melhor, ensinar a estudar melhor. Eu digo porque eu também tive esse problema. Quando eu estava estudando na faculdade, o meu professor naquela época não ensinou nada de traumatologia. E eu tive que correr atrás. E, além disso, tem muitas mudanças ocorrendo no mundo enquanto a gente conversa e grava esse podcast. O que hoje pode ser uma verdade, amanhã pode não ser. É muito versátil, a literatura ela evolui o tempo todo. E o que tornava um cirurgião bucomaxilofacial diferenciado 20 anos atrás, não é o que torna hoje. 20 anos atrás, todos nós, se a gente tivesse o máximo possível de conhecimento acumulado, tudo na ponta da língua, cuspindo ali como vários professores, Jun deve lembrar de alguns, eu Deus ali que também, parecia que eram os melhores profissionais. Hoje não é, todos eles caíram. Eu tive que me reinventar. Um profissional hoje, para ser considerado acima da média, é aquele que tem a grande capacidade de aprender e desaprender para evoluir. E no final das contas, ele tem que ter o conteúdo que leve ele sempre a ter a iniciativa de buscar como é que ele pode tornar algo mais simples e claro e aplicar aquilo na prática. Em outras palavras, também é ensinar a aprender. Por isso que a gente precisa aumentar mais e mais ao longo do tempo a equipe do MFE. Somos 5 nesse momento, eles vão ser apresentados em breve. E a gente vai estar nesse momento só presencialmente em Aracaju, que somos o Ricardo e eu, em Maceió, o Helder, o Williams e o Hugo. E nada impede que a gente esteja presencial em outros estados muito em breve. Já tive vários convites, mas nesse momento a gente não quer, porque a gente precisa começar um pouquinho mais enxuto para começar robusto. E por fim, para quem pergunta, a MFE é para todos? Eu preciso entrar na MFE para passar na residência? É óbvio que não. Você não precisa da gente para passar na residência. Você não precisa de nenhum curso.
Ninguém necessariamente precisa disso. Por quê? A gente já foi aprovado sem precisar passar por um preparatório. Mas eu acredito que a MFE ela vai ser para aquele que não está conseguindo sozinho dominar o conteúdo, ser produtivo, honrando um cronograma de estudos, não está conseguindo. Quando você sentir que seu estudo não está rendendo, aí é o momento de você vir conosco. Nossa meta mínima é inspirar e ensinar. Se a gente só inspirasse, seríamos apenas coaches, mas não somos. Então, nosso objetivo é, além da inspiração, um ensino. E por hora é o que a gente tinha hoje para falar para vocês. Convido-nos a participar do próximo podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais, do Maxilofacial Education, @, né? Também no drtiago_bmf. Doutora Periodonto. DRA.periodonto. Não faço a menor ideia. Júnior não é muito de Instagram, mas @JR_Santos. Não, é isso não. de qualquer forma a gente coloca no vídeo. A gente coloca no vídeo por escrito, enquanto ele não sabia. E até breve, pessoal. Tamo junto e a gente tá aí focado para a aprovação de vocês.